Olá, estamos ao vivo agora aqui do estúdio da RS Rádio em Porto Alegre. Está iniciando o programa RS em Pauta, análise e debate das principais pautas do dia no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. Eu sou o jornalista Everton Lacerda e me acompanho aqui para comentar as principais notícias, o auditor fiscal Christian Azevedo e o jornalista Luiz Augusto Kerr. Os ouvintes também podem participar enviando comentários ou perguntas até o 12h30 através do WhatsApp número 51996-697-564. O RS em Pauta é transmitido ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir do meio-dia. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindo, Lark, bem-vindo, Christian. Bom dia, bem-vindo, ouvintes, também no nosso programa. Bom dia, obrigado por mais essa oportunidade, Everton. Bom dia, Lark, bom dia, ouvintes. Vamos para mais um debate aí no nosso dia a dia. Vamos lá, então, aqui temos algumas novidades sobre verbas para estados e municípios? Temos sim. Olha, ontem o Congresso, não foi apenas o Senado nem apenas a Câmara, foi o Congresso, aprovou uma medida que deve revolucionar o país, se o Bolsonaro não vetar, né? Revolucionar em termos de orçamento. O Congresso aprovou que as emendas parlamentares, seja do Senado, dos senadores ou de deputados, não passarão mais pelo crivo do Ministério da Economia. Não ficarão mais restrita à análise do Poder Executivo e que normalmente tranca as verbas. Não repassa as verbas para os estados e muito menos para os municípios, o que obriga prefeitos e governadores a viverem de pires na mão no Poder Central. Essa PEC foi aprovada ontem, já tinha passado em primeiro turno, passou agora definitivamente, deve ser sancionada ainda hoje, e ela determina que todas as emendas parlamentares aprovadas tenham seus recursos transferidos diretamente para estados e municípios. Há quem chame isso de semi-parlamentarismo, porque desvincula o controle das verbas do governo central. Eu acho que é um equívoco dizer que isso é parlamentarismo. Eu acho que é uma descentralização, uma desburocratização. Mas até dá para entender que isso possa ser interpretado como um semi-parlamentarismo, porque é o poder que o Congresso passa a ter, que sai fora do poder do presidente da República e do seu comandante da economia no país. Acho essa medida muito importante. E essa medida foi aprovada através de uma PEC da senadora petista Gleisi Hoffmann, de 2017. E ganhou apoio de todos os líderes. Por isso, ela não irá à sanção do presidente da República, será sancionada pelo próprio Congresso hoje à tarde, quinta-feira, provavelmente hoje à tarde, e depois pode até haver alguma contestação judicial, mas ela passa a valer imediatamente. Isso nos faz pensar, lembrar, né, de uma das reformas que eu considero mais importantes aqui para o Brasil. Tem se falado muito em reformas, né? Reforma da Previdência, reforma trabalhista, PEC de gastos, reforma agora tributária, está se falando muito. Reforma do Código Penal. Reforma sindical está aparecendo agora. Também. São todas reformas que visam a beneficiar uma classe econômica, que é a classe que representa o capital, que é a classe empresarial. E claro que essas reformas visam a aumentar os ganhos dessa classe empresarial, e são reformas que, como visam a aumentar o lucro, vamos ser bem direto, né, da classe empresarial, fatalmente vai ter que sair de algum lugar isso. E esse aumento, essa margem que está sendo aumentada nos lucros dos empresários, da classe capitalista, sai do trabalhador, né? Então a reforma trabalhista atinge quem? Atinge o trabalhador. A reforma previdenciária atinge quem? Atinge o trabalhador. O trabalhador que hoje está na ativa e que vai se aposentar um dia. Reforma tributária, toda ela está sendo desenhada, as propostas que existem, as duas que estão tramitando no Congresso, são para simplificar o sistema e reduzir custos de conformação do empresário, né? Então, claramente são reformas que têm um sentido de ser, que é encaminhar para o maior ganho do empresário. E a reforma que eu digo que não, tipo de reforma que não aparece, são reformas que
que no Brasil necessitaria, mas que não se fala porque não está ligado diretamente ao aumento dos ganhos da classe empresarial. Né? Como, por exemplo, a reforma política, que estaria relacionado com essa PEC que foi aprovada no Senado. O nosso sistema político, desde a sua origem, desde da campanha eleitoral, ele tem problemas estruturais que deveriam ser... muito se discute, mas pouco se faz. Nós estamos aí há décadas discutindo e pensando e apontando os problemas do sistema político brasileiro e não se resolve. E após a eleição, nós temos toda a questão do financiamento de campanha, toda uma discussão. Se fez alguma coisa, aí se criou um fundo público para financiar as campanhas. Mas continuamos com problemas. Continuamos com vários problemas. E aí, após a eleição, nós temos o problema também que é aquela questão. Os parlamentares se dizem que estão na mão do executivo para aprovar suas emendas, para conseguir verbas para suas bases. E o executivo reclama de que ele tem que negociar com vários partidos, e cada vez são mais partidos. Então, um reclama que está na mão do outro. E a coisa parece que fica meio travada e não vai para frente. Essa PEC tem a tendência de solucionar essa área de disputa, né? Tem uma certa solução, mas também é algo incipiente ainda. Precisaria de uma reforma estrutural no ponto de vista, uma reforma mais ampla. Mas entre tantas reformas que atacam o trabalhador e o cidadão, essa é a primeira que eu me recordo que vai no sentido de tentar melhorar os estados e municípios que prestam serviço ao cidadão. E isso envolve, uma reforma política envolveria... Também estaria relacionado com uma reforma tributária, envolve a questão da gente reformular nosso pacto federativo, que é um pacto federativo capenga, eu diria assim, para inglês ver, né, e que não existe, na verdade. Nós não temos um pacto federativo como existe nos Estados Unidos, que é claro que aí sim nós temos uma república federativa, onde os estados têm muita autonomia para atuar, né? E outra reforma que a gente não ouve falar, que no Brasil está caindo de maduro, é uma reforma que exigiria uma urgência máxima, é a reforma do sistema financeiro. Dessa ninguém fala, a grande mídia não fala. Então são problemas que... O sistema financeiro é parceiro e financiador da grande mídia, né? E financiador das campanhas. Né? É financiador, né? Sim. A comprovação do que tu está dizendo, Cristiano, que as medidas que possam beneficiar a população e que possam rediscutir alguma coisa que realmente melhore a distribuição de renda no Brasil, tem dificuldade de tramitar. Está aqui, a notícia de agora de manhã. Comissão do Congresso para discutir reforma tributária fica para 2020. Nem daria mais. Agora terminando o ano, né? O ano está terminando. Pois mas essa discussão vem lá de março, abril, do início do governo Bolsonaro, se estendeu durante todo o ano, se deixou essa reforma para um segundo, terceiro plano, porque a prioridade era aprovar a reforma da Previdência, que salvaria o país. Né? O país estaria salvo. O governo, ele desde o início, colocou como prioridade a questão da reforma da Previdência. E aí vem aquela outra questão que eu sempre levanto aqui nos nossos debates, que é o seguinte: a raiz do problema não está sendo tratada, está sendo tratado o sintoma. Né? A raiz do problema é a nossa incapacidade como sociedade de conseguir sair da crise. Ou seja, a incapacidade dos nossos policymakers, ou seja, a incapacidade dos nossos gestores da economia do país de oferecer uma solução que a gente saia dessa crise econômica. Nós estamos estagnados. Eu tenho visto alguns jornalistas, alguns economistas comemorarem 1% de aumento no PIB. Um absurdo. Não, mas olha, isso é estagnação. 1% para quem está no fundo do poço. Nós estamos muito longe ainda do ápice que nós chegamos em 2014 do PIB brasileiro, da economia brasileira como um todo. Então, quando tu tem uma crise econômica muito forte, as receitas dos governos, a receita da União, a receita dos estados, a receita dos municípios, elas caem. Da mesma forma que quando tu tem uma situação econômica favorável, as receitas sobem. Né? Isso é automático, são multiplicadores automáticos, desculpe, o termo técnico correto é estabilizadores automáticos da economia. É assim em todos os lugares no mundo. Não é à toa que a China só conseguiu sair da crise que ela teve
na crise asiática, final da década de 90, quando resolveu se endividar um monte e colocar dinheiro na economia, colocar o Estado a investir na economia. Desde então, a China só cresce. Agora aqui no Brasil, de Bolsonaro, nesse ano todo, quando aparece alguma possibilidade de movimentação da população, jogam dinheiro do Fundo de Garantia, R$500, e agora o presidente sancionou os 998 liberados do Fundo de Garantia. Uma pequena injeção de recursos na economia. Que eu considero correto. Correto, mas não tem sustentação, não dá sustentação para a economia. É correto, mas é muito insuficiente, é muito pouco, porque o Estado ainda está tímido. Isso aí não é recurso do Estado. Isso é recurso da própria população, que está sendo colocada na economia. E o que eu quero dizer é o seguinte: as receitas caem. Ao cair a receita, tu tem que o sistema previdenciário começa a se tornar deficitário, vamos falar entre aspas, porque tem uma discussão se é deficitário ou não é. Sim. Atualmente até é. Mas isso é consequência da crise. A arrecadação cai, tu aumenta o déficit do Estado. Ou seja, o Estado está gastando mais do que arrecada. Mas isso é reflexo da crise. Tudo isso é reflexo da crise. Então, a raiz do problema é a crise econômica. E nós estamos tratando o sintoma em vez de tratar o problema, a raiz do problema, que é a questão econômica. A Europa só saiu da crise quando começou a seguir a crise de 2008, quando começou a seguir o receituário dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fez para combater a crise? Botou dinheiro na economia, exato. Botou dinheiro nos bancos. Para os bancos, foi uma injeção monetária violenta, trilhões de dólares colocados na economia norte-americana, e os Estados Unidos cresce hoje. Mas isso para os liberais é um... Pois é. Os liberais brasileiros. Os brasileiros, os que estão aí no governo. Né? Que ainda tem a mentalidade, como o professor Robert outro dia falou no programa Sindicato em Ação aqui, estão com a mentalidade do liberalismo lá dos anos... do neoliberalismo lá dos anos 70. Né? A escola de Chicago dos anos 70. Margaret Thatcher. Então Mas todos os pensamentos, tanto em liberalismo quanto em comunismo, socialismo, estão atrasados. Quem critica isso não se atualizou em nenhum desses. Né? Verdade. Sem contar também, Christian, que os Estados Unidos têm todo um lastro que também é calcado no petróleo, né? Não apenas no ouro. Além dos Estados Unidos terem bem mais recursos, mal comparando assim, do que o Brasil, né? Ele tem toda a questão dele dominar o mercado de petróleo a partir do momento que o mercado de petróleo também ele segue tendo o dólar como a principal moeda. Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, ela movimenta todo esse mercado e maior consumidor mundial de petróleo. Então o petróleo sempre foi algo chave estratégico para os Estados Unidos. E esse consumo desenfreado americano atinge não só a economia do mundo, mas atinge também a ecologia. Né? Atinge a sustentabilidade do planeta que está em risco hoje. Exatamente, por isso quando o Christian cita a China é um exemplo de um país poluidor. Né? E nós estamos numa crise que é uma crise pior do que a crise econômica. Nós estamos numa crise climática, nós estamos numa crise de sobrevivência. Né? E a parte econômica ela é a menos importante. Mas diferente, só uma ressalva, diferente dos Estados Unidos, a China ela está mudando muito, ela está com uma preocupação muito grande com questões ambientais. Perfeito. Está crescendo muito isso na China, até mesmo nos investimentos que ela tem feito fora do seu território. Só que no caso, trazendo para o Rio Grande do Sul, os interesses da China aqui no Rio Grande do Sul é construir um polo carboquímico. Exatamente. Porque ela está percebendo que ela precisa parar de poluir o território dela. Mas ela quer vir poluir aqui. Essas visitas da China aqui com o governador, o projeto que a China tem, a ligação com o polo carboquímico, um projeto que foi aprovado lá em 2017, é uma mostra de que a China está querendo tirar para fora do território dela a poluição. Mas ela precisa continuar produzindo. O mundo inteiro precisa continuar produzindo. Agora, o Brasil ele não pode, eu acho, aceitar trazer para cá. Nós temos que ter inteligência. Nós não podemos pensar em economia. A economia não está em primeiro lugar. É que a China, como os a Estados economia Unidos, é uma pequena parte da vida. Não, perfeito. A China, como os Estados Unidos, coloca os seus interesses como nação como prioridade. Poluição no exterior. Aqui dentro a gente tenta reduzir. Né? Sim, e um país pobre como o nosso, de terceiro mundo,
quase fica sem escolha. Há escolhas a fazer, sim, mas se sente pressionado e os políticos abrem as portas para uma mineradora como essa que se instalaram aqui. Né? A China tem um projeto de... isso dá para ver nos discursos do Partido Comunista Chinês. Eles têm um ideal de... Eles já foram a maior nação do mundo, né? Foram, antes da Revolução Industrial, era a nação, era a potência mundial, a China. Pode ver nos escritos de Marco Polo, era encantado com a China. Era né? lá que você buscava as especiarias, para lá para a Ásia. Isso. Então, só a partir da Revolução Industrial que a China ficou defasada. Né? E aí começou a ascender de novo com a Revolução Comunista na China, enfim, Mao Tse-tung. E muito mais, de forma muito mais acelerada, com a abertura econômica no final dos anos 70. Né? E a China começou o movimento Stop and Go, parou com esse movimento Stop and Go no final dos anos 90 e aí só cresce. Desde então só cresce. Deu uma diminuída no crescimento, mas continua crescendo. Né? Nesses parâmetros, né, Christian, de crescimento que a gente vê atualmente, que a economia considera crescimento. Eu sei. Porque a China começou a poluir a partir desse momento. Quando era o mercado, né, as rotas, o mercado da seda, ela era grande, mas não poluía. A partir da Revolução usando o modelo de Industrial, crescimento dos países desenvolvidos atualmente, que também poluíram, que são os maiores poluidores. Exatamente. Mas assim, existe a preocupação com o meio ambiente que a gente não vê, por exemplo, no discurso do Trump. Bem pelo contrário. Perfeito. Só que assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a defasagem e o que eles almejam crescer, eles querem ser a maior potência mundial em 2050. Sim. Esse é o plano. E provavelmente serão. Se continuar do jeito que está, vão ser. Né? E esse é o grande medo dos Estados Unidos. Só que assim, para conseguir isso em tão pouco tempo, ainda não tem condições de usar as energias limpas, fontes limpas, digamos assim, para conseguir chegar nesse caminho. Mas a preocupação existe. Né? Não estou dizendo que não é um país poluidor, mas a preocupação existe, diferente dos Estados Unidos, que não existe. O que é importante é a gente estar sempre nos discursos e fazendo a pressão, porque agora eles estão lá em Madrid, está acontecendo a COP, que inclusive quem está lá é a Greta Thunberg, que foi eleita... Não, ela é a menina sueca, aquela de 16 anos, né? Sim, que foi eleita a personalidade do ano. A pirralha. É uma pirralha. Uma pirralha que tem muito a ensinar para alguns que não são mais pirralhas. Né? Circula pela internet, todos somos pirralhas. Inclusive ela mudou, né, no perfil dela. Nós comentamos ontem também aqui. Ela mudou no perfil dela a partir do momento que o Bolsonaro chamou ela de pirralha. Ela colocou ali, pirralha. É mesmo? Colocou. Que legal. Mas o fato dela ter sido... E depois, no outro dia, que foi ontem, né? Ela foi escolhida personalidade do ano pela revista Time. Sim, né? foi. Isso foi um tapa de luva, outro tapa de luva que o governo Bolsonaro levou. Que ele vai na mesma linha que vocês citaram aqui do governo americano, do Trump. Né? É impressionante, parece que eles não perceberam ainda a crise climática na qual nós estamos envolvidos. Não só eles. Não perceberam também os nossos deputados estaduais aqui do Rio Grande do Sul. Ontem eles votaram a alteração do nosso Código Ambiental. São quase 500 alterações, são 480 alterações. Liberando tudo. Liberando tudo. Exatamente, é o autolicenciamento. As empresas podem se instalar. E o Estado, a nossa Secretaria da Fazenda, cada vez mais sucateada, cada vez com menos servidores, os servidores recebendo parcelados, não sendo reposto o quadro. Né? A ideia é que não haja a fiscalização. E esse é o que buscam os empresários. Na minha opinião, lá, que os empresários eles estão se colocando, e os empresários que eu me refiro aqui, são os dirigentes classistas dos empresários. Dessas associações e federações que estão se colocando contra os trabalhadores, tanto do serviço público, principalmente do serviço público, porque eles são contra o Estado, e estão se colocando contra a cidadania de uma forma geral. Porque eles estão pressionando os deputados, eles elegem deputados lá para dentro, financiam deputados e colocam para votar contra nós. Olha só, as únicas bancadas, veja a diferença. Não tem como não falar diferença entre direita e esquerda. Os únicos deputados que votaram contra a alteração do Código Ambiental ou destruição do Código Ambiental, como estão chamando algumas pessoas aqui. Logo no Rio Grande do Sul, que tem uma tradição de ter levado, através de Lutzenberger, através da Agapan, a questão ecológica para todo o país. A defesa da ecologia e
da natureza para todo o país. Sim, Logo aqui. O Brasil, o Rio Grande do Sul, ele é precursor nisso. Precursor. Bem lembrado, através do Lutzenberg. E isso que eles estão fazendo está tendo uma repercussão muito grande nas redes. Foi feito sem debate com a população, né? Eles tentaram encaminhar através de e-mails, através de eufemismo. Usaram muito eufemismo para dizer que teve debate. Não teve debate, né? E eles aprovaram a toque de caixa, porque tem um interesse muito grande. E o que está por trás disso, de novo, é a aprovação de várias minerações aqui no estado e também o polo carboquímico. O polo carboquímico, lá em 2017, ele foi aprovado por todos os deputados, com exceção do Marcel Van Hatten, que na época era deputado estadual. O único deputado que votou contra até hoje, não se sabe por que motivo, os outros todas as bancadas votaram, 51 deputados, só o Van Hatten votou contra. Agora alguns deputados estão mudando as suas posições. Mas os que mudam as posições em relação ao Código Ambiental são os deputados da esquerda. Os partidos, eu tenho a lista aqui, PT, PDT, não posso chamar PDT de esquerda ou não, mas enfim, 2 deputados aqui do PDT, PSOL e PSD, também o deputado gaúcho da Geral, votou contra a alteração do Código Ambiental. Os outros partidos todos votaram a favor. E isso é votar contra o Estado do Rio Grande do Sul, é votar contra a população. Porque se nós encaminharmos o nosso Estado para mineração, para o uso do 2,4-D, para o uso do glifosato e outros venenos em lavoura, veneno que destrói a nossa terra, o solo do Rio Grande do Sul, coloca em risco o nosso aquífero e leva veneno para a mesa das pessoas. Atinge diretamente a saúde da população. A saúde da população. Aí nós vemos vários casos de câncer surgindo. A todo momento no jornal, agora é capa aqui, ó. Capa do jornal 0 Hora. Diz assim: amor dos pés à cabeça. Acostumado a dividir tudo com o irmão desde o nascimento há 7 anos, Gabriel cortou o cabelo para ficar igual a Guilherme, que perdeu seus fios durante tratamento a que se submete para combater um tumor maligno no rim esquerdo. Crianças com tumores, fetos com tumores, está aumentando sobremaneira o câncer no Rio Grande do Sul, assim como aumenta o suicídio. Nós estamos submetidos a veneno, a destruição, e nós ainda temos deputados como esses que não nos representam. Representa o poder econômico, certamente. Penso que muitas pessoas que votaram nesses deputados não sabem que eles estão fazendo isso. Certamente não sabem. A repercussão na mídia é muito pequena, no sentido de mostrar o que vai acontecer no Rio Grande do Sul com a liberação e a destruição das proteções ambientais que nós tínhamos através da legislação. Era necessário ter uma licença ambiental, era necessário ter uma profunda análise de especialistas sobre aquela indústria, sobre alguma ação que vai ser feita. Agora está tudo liberado. A licença é autolicença, né? Autolicença. Eu me comprometo a respeitar. E é isso. Tu sabe e que se não respeitar, o que acontece? Nada. Olá, tu sabe qual é a sigla do termo que eles usam, que eles não gostam de usar autolicenciamento? É LAC. Ah, é? Eu não me lembro exatamente, mas é licença por adesão e compromisso. Não, longe de mim. Não, mas ele é LAC com K, então não tem problema. LAC com K. Boa, mas longe de mim. Eu defendo a ecologia, eu defendo os animais, defendo que a gente tem uma postura diante da vida, qualquer tipo de vida, uma postura ética e uma postura até humana. Como a França. A França já tem toda uma legislação, uma constituição, colocou na Constituição a defesa dos animais. Infelizmente a gente está passando por um período de retrocesso em vários aspectos, né? E a questão ambiental é um deles. Nós avançamos tanto e me parece que retroceder agora muito mais que uma perda de tempo, vai ser comprometer o futuro de gerações, né? A gente vai sentir os efeitos disso lá na frente. Não vamos sentir... Agora vamos sentir talvez alguns efeitos, mas lá na frente vão ser os piores efeitos que nós vamos sentir, ou seja, para os nossos filhos e netos. Sim, o país terá que ser reconstruído a partir de um futuro de alguns anos à frente.
retomar toda uma defesa da cultura que está sendo atacada fortemente. E a educação, pena, porque o Brasil é talvez o Brasil é destaque mundial em termos de potencial de energia limpa. Sem dúvida. E não se explora tanto isso. Infelizmente, nossos governantes atuais, eles não têm uma cabeça voltada tão prioritariamente para isso como se esperaria, né? Tem um indígena lá do Equador que ele fala assim, ó, tem um documentário, inclusive quem quiser acessar, tá nas redes sociais, é Vozes Indígenas da América Latina, nós somos o documento da terra. E ele diz assim, eu jamais imaginava que quando eu era criança, eu jamais imaginava que eu compraria água engarrafada. E hoje nós estamos tendo que pagar pela água. E eles reclamam porque o território deles está sendo poluído, né? Os rios, né? Sem contar essas como barragens, como Mariana e Brumadinho, que a gente seguidamente lembra aqui para não deixarmos esquecer isso. E ele fala assim, bom, no futuro talvez tenhamos que comprar oxigênio em tubos. E isso não é de se admirar, porque veja aqui em Porto Alegre, onde estão... Essa não é uma imagem que soa como absurda, não é? A partir do momento da água enlatada, da água engarrafada, que não, eu também não imaginava na minha infância. Uhum. Agora, onde é que estão as estações de medição de qualidade do ar aqui de Porto Alegre? Todas destruídas, desligadas. Não há interesse em saber como está o ar aqui em Porto Alegre. E esses números seriam alarmantes se tivesse que a toda semana ou a todo mês ficar sendo divulgados. Então, não é tão distante da realidade que num futuro próximo tenha que se comprar oxigênio engarrafado também. Sem dúvida. Sim, e sem contar a poluição que gera nas garrafas PETs aí nos mares. A gente está vendo aí todos os dias. Né? O Brasil vive um momento muito difícil, onde todas as conquistas que vieram a partir da redemocratização, né, onde o pensamento era a defesa da sociedade, defesa do Estado, defesa do trabalhador, era a defesa da cidadão. Tudo isso está sendo jogado fora em discussões, em debates absurdos que estamos tendo, inclusive com o desprestígio do país em nível internacional. Tá certo, mas lá que eu vou ver com o Christian aqui sobre essa notícia, aí, mudando um pouco de assunto, né? Sobre a taxa de juros que cai de 5% para 4,5%. Nos explica o que pode influenciar isso aí, Christian, na nossa economia. Ajuda? Olha, a questão do juro alto sempre foi muito criticada no Brasil, né? Nós chegamos a ter no início do Plano Real taxas acima de 40%, taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, que é aquela que é referencial para os títulos da dívida pública do país, acima de 40%, ou seja, muito rentável, né, para investidores internacionais, muito interessante. Agora, o que nós estamos vendo é um recuo da taxa de juros, porque o Banco Central, simplificando bem a informação para os nossos ouvintes, né, o Banco Central ele segue, né, aquela cartilha monetarista, né, de usar os juros como um contrapeso da inflação. Ou seja, se a inflação está alta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a taxa de juros para fazer com que a inflação baixe. Né? Tem todo um mecanismo por trás disso que não cabe aqui em poucos minutos eu ficar explicando. Mas como a inflação está baixa e persistentemente baixa, a taxa de juros básica da economia vem caindo. Vem caindo porque a única motivação que o Banco Central enxerga para aumentar a taxa de juros é quando a inflação está alta. Por isso que no início do Plano Real, nós tínhamos, antes do Plano Real, a inflação galopante. Foi uma das âncoras, foram 3 âncoras, né, do Plano Real: a âncora cambial, a âncora monetária e a âncora fiscal. Né? No caso, essa específica da taxa de juros é a âncora monetária. Se usou uma taxa altíssima, elevadíssima de juros para que a inflação caísse. Um dos pilares do Plano Real. Claro que isso teve consequências, que a gente já comentou aqui, muito pesadas para a dívida pública, porque aumentando a taxa de juros, claro que a dívida pública, especialmente dos estados, com a União, dos municípios, ela explodiu também. No Rio Grande do Sul, só no Rio Grande do Sul, ela mais do que dobrou a dívida pública em 4 anos de Plano Real. Agora, o que é interessante é que nós temos aí alguns preços aumentando, como o da carne, como
os combustíveis, como o próprio dólar. E o dólar é um reflexo, o câmbio é um reflexo da taxa de juros básica da economia. Ele, ao contrário da inflação, quando a gente baixa a taxa de juros, o câmbio tende a aumentar, a taxa de câmbio. Ou seja, o preço do dólar se torna... aliás, a valorização da moeda doméstica, ou seja, a valorização do real, segue um movimento inverso. Ou seja, nós baixamos... Aliás, sobe e o preço cai. Aliás, taxa de juros mais baixa, Sim. a taxa de juros da economia, faz com que nós, como se fosse o preço da moeda nacional. Ou seja, o preço da moeda doméstica. Ou seja, desvaloriza também o real, né? E, consequentemente, o dólar fica mais alto. Fica mais alto. Tá? Às vezes dá uma confusão aqui na cabeça, porque mas é isso. Então, se a taxa de juros está caindo, a tendência é que o dólar continue aumentando. E ao aumentar o dólar, isso tem reflexo também na inflação. Então, eu tenho alertado aqui que o caminho que nós estamos tomando, que é aumento do preço da carne, aumento do dólar, aumento dos combustíveis, daqui a pouco a gente vai ter reajuste de preços nas passagens. Tudo isso está gerando uma certa pressão inflacionária que a gente vai ter aí logo ali na frente. Tá? Às vezes a pressão inflacionária ela estimula o crescimento econômico. Nós vamos ter que ver se isso vai acontecer ou não ali na frente, porque ao mesmo tempo a gente está tendo uma estagnação econômica. Se nós não tivermos crescimento econômico um pouco mais acelerado, mais ali na frente, o que nós vamos ter? O fenômeno da estagflação, ou seja, estagnação econômica com inflação, que é o pior dos cenários possíveis. E é o provável, né? Na minha opinião. Cristian, mas esse crescimento que tu fala, ele teria que vir junto com o crescimento de emprego também. Porque tem que ter uma distribuição da renda, não basta crescer essa economia, mas ela fica concentrada. Né? O emprego ele geralmente vem depois, né? Ele responde depois, tanto para subir quanto para descer. Veja, quando a gente teve a crise econômica agora, o desemprego, o emprego estava alto ainda no início da crise econômica. Ele começou a reduzir drasticamente, foi depois de certo tempo de crise. De contexto de crise. Da mesma forma, se nós tivermos retomada consistente da economia, o emprego vai responder, sei lá, meses depois ou até mais de ano depois. Né? Então ele não vai vir agora no início. A tendência é essa. Né? Vai vir mais lá na frente. É como uma resposta. Os juros que o meu banco está me cobrando não tem correspondência com esse aí. Está lá em cima. Exatamente. Isso é um problema do Brasil que nós temos, que a gente tem meia dúzia de bancos apenas, a concorrência para baixar a taxa de juros financiamento é inexistente. Está em 7,5 ao mês. E o atual governo ele resiste em usar os bancos públicos como se fosse um balizador de taxa de juros. O governo Dilma usou, né? Os bancos públicos para forçar a concorrência com os bancos privados. Em compensação, está tão vexaminoso o spread bancário que até mesmo o Banco Central agora baixou uma resolução limitando, colocando um teto para a taxa de juros do cheque especial. No cheque especial, que estava mais de 350 ao ano. Isso, né? É um absurdo. Tudo isso desestimula o investimento, tudo isso é contrário ao crescimento econômico. Então é uma grande incógnita. Tem variáveis que levam a gente a ter certa esperança no crescimento econômico logo ali na frente, como, por exemplo, a taxa de juros baixa. Né? Mas claro que isso tem que se refletir nas taxas de juros dos bancos comerciais. Mas também nós temos vários outros movimentos que levam a gente a se questionar. Olha, realmente vai ter crescimento econômico? É uma grande incógnita. Não é à toa que a gente vê economistas dizendo que sim, nós vamos ter crescimento econômico e outros dizendo que não, nós vamos ter problemas de estagnação econômica. Sim, se estivéssemos num momento em que a massa salarial se mantivesse ou tivesse crescido, ou ainda se não tivéssemos penalizado os aposentados, que é uma grande massa de brasileiros, nós teríamos um mercado interno para reagir com essa taxa de juros, mas com o mercado cada vez com as pessoas mais preocupadas com a sua sobrevivência, desemprego. Nós estamos passando o tempo aqui, mas eu tenho que fazer um comentário final dessa tua fala aí, porque... Vou fazer o teu comentário, eu quero que o Lac ainda fale rapidinho da entrevista do próximo programa de segunda-feira. Sim. Tá? Sim. Eu acho que existe uma fé exagerada da sociedade brasileira, daqueles que conseguem se fazer ouvir, né?
na classe empresarial, né? A classe empresarial com certeza é importante, é ela que toca o país, não tenho a menor dúvida quanto a isso, mas ela não, por si só não vai tirar o Brasil da crise. Nós precisamos de uma atuação forte do governo. O gasto público ele é importante, o investimento público é uma variável fundamental e isso não está sendo pensado no atual momento. Está se pensando muito na restrição do gasto público sem ter a visão de que isso lá na frente vai ser o motor da economia. E mais do que isso, existe uma descrença do grande empresariado brasileiro no mercado consumidor interno. A China, um dos grandes fatores, e os Estados Unidos também, um dos grandes fatores de crescimento é o mercado interno. Exatamente. Aqui no Brasil a gente tem uma cultura muito voltada para o mercado exterior e sem olhar para o potencial que existe no mercado interno. E que prejudica o Rio Grande do Sul, a Lei Candir, toda a história que nós já sabemos, né? Tá certo, senhor. Essa aí temos pautas aí para os próximos programas. Isso, só para encerrar aqui antes de finalizar, lá, quero que tu fale sobre a entrevista do próximo programa que vai ao ar segunda-feira, inédito na programação da RS Rádio. Sim, no programa RS Entrevistas, que vai ao ar nas segundas-feiras, às 19 horas, com reprise às quartas-feiras, no mesmo horário, nós começamos um novo ciclo de entrevistas com os presidentes de partidos políticos no Rio Grande do Sul. São figuras importantes, conduzem os seus partidos, dão a linha ideológica e dão a linha partidária de como deve se comportar. E nessa primeira entrevista nós já entrevistamos o deputado Matheus Vespe, que é o presidente estadual do PSDB, deputado estadual também, uma figura muito interessante, um pensador muito culto, uma pessoa com uma mente muito aberta e que vale a pena ouvir, porque tem ideias muito claras sobre o momento do país e o futuro do PSDB, que entre a polarização de Bolsonaro e a polarização do outro lado de Lula, o PSDB vai tentar encontrar um caminho para ser o centro, se é que é possível nesse momento de polarização e radicalização. Muito interessante a entrevista. Convido os ouvintes a nos ouvirem na segunda-feira, às 19 horas. No próximo Sindicato em Ação, nós vamos ter Paulo Nogueira Batista e Rosa Chiesa. Paulo Nogueira Batista... Duas figuras impressionantes de cultura econômica. Né? Representante do Brasil no FMI, justamente quando o Brasil passou a ser credor, de devedor, passou a ser credor do FMI. Então é muito interessante ele tem um livro escrito que conta essa história, né? Também foi representante do Brasil, vice-presidente no Banco dos BRICS. Agora, sábado, às 20 horas, na TV Urbana, 55.1 HF e 11 da NET. Que casualmente... Só um pouquinho lá, esse canal que o Christian passou acesso a quem está aqui em Porto Alegre, né? Exato. Para quem está fora, é YouTube. Depois, na segunda-feira, vai estar disponível. Tem o canal do Sindicato em Ação no YouTube também. Isso. E depois que for ao ar na TV e no canal lá do YouTube, a gente coloca na programação da RS Rádio também para quem quiser acessar. Foi o único veículo que conseguiu entrevistar Paulo Nogueira Batista aqui quando ele esteve em Porto Alegre. Perfeito. Senhores, vocês estão bombando. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Desculpa aí. Desculpa estourar o horário. Então tá. Muito obrigado a todos. Hoje falamos aqui sobre meio ambiente, sobre políticas econômicas. Até amanhã.